Pessoal, já a zona terapêutica é uma outra região do tape extremamente importante, tão quanto a âncora. A âncora, nós acabamos de verificar, ela é o ponto de fixação então do tape, onde eu não vou apresentar nenhum tipo de tensionamento, né? Por quê? Porque o objetivo dela é absorver essa energia e não repassar isso ao tecido. Show! Mas e a zona terapêutica? A zona terapêutica, como o próprio nome diz, é onde realmente vai estar acontecendo o efeito desejado que nós queremos com o tape. Onde eu vou aplicar o tensionamento e esse tensionamento vai ser repassado ao tecido, à pele, à face, aos músculos, de acordo com o nosso objetivo. É nessa zona terapêutica que vai ocorrer o efeito desejado. Então, ali que vai acontecer o mecanismo que a gente chama de mecanotransdução, ou seja, eu vou pegar o tape e vou, na zona terapêutica, vou estirar esse tape, né? Vou esticá-lo, né? E ao esticar o tape, eu vou perceber que eu vou criar uma força elástica. E é essa força elástica que vai ser repassada ao tecido. E o nome desse processo é chamado de mecanotransdução. Essa mecanotransdução, ela pode acontecer com mais ou menos intensidade. Isso vai variar de acordo com o quê? De acordo com a tensão que eu vou colocar no tape, que pode variar de 0 a 100%. E normalmente, quando nós formos realizar a aplicação, esse tensionamento ele é sempre de forma linear e unidirecional. Então vocês vão perceber que nós sempre vamos aplicar no mesmo sentido do tape. Mas existem algumas técnicas que nos favorecem com que a aplicação seja diferente, como por exemplo, quando eu pego um tape e eu corto ele dessa forma, que é um tipo de corte que nós chamamos de engarfo, normalmente esse tipo nós utilizamos muito para drenagem linfática. E nós sabemos que o sistema linfático, a trama linfática, ela não é extremamente linear. Ela tem suas irregularidades. Então, uma das formas das aplicações não é só aplicar de forma retilínea. Nós colocamos ela também de forma linear, fazendo movimentos ondulatórios durante toda a extensão do tecido em que eu quero drenar. Inclusive, podendo até sobrepor umas sobre as outras, né? Então, nem sempre vai ser linear. Às vezes, pode ser que a zona terapêutica ela tenha, sim, ondulações, como é este caso que nós estamos falando com a aplicação da drenagem linfática. Agora, assim como a âncora, dependendo do corte, nós vamos ter uma ou mais zonas terapêuticas, né? Uma, nós falamos quando? Quando eu tenho um corte em I, né? Então veja que é um corte em I. Aqui eu tenho uma zona terapêutica entre duas âncoras, né? Porém, dependendo do corte, eu posso ter mais de uma. Esse corte que nós chamamos de corte em V, olha só, nós temos aqui uma zona terapêutica em que eu tenho uma âncora que interliga os dois braços, e uma zona terapêutica em um braço e uma zona terapêutica em outro braço. Então, nesse caso, duas zonas terapêuticas e 3 âncoras. E aqui nesse caso, no corte em garfo, eu vou ter 1, 2, 3, 4 e 5 âncoras, 5 âncoras e 4 zonas terapêuticas, tá? E o mais legal de tudo isso, né, que eu posso aplicar cada uma delas com um objetivo diferente em uma região diferente, dependendo da aplicação. Agora, pessoal, na zona terapêutica tem 2 pontos que eu quero te falar, tá? O primeiro deles é o seguinte: eu posso sobrepor zonas terapêuticas? Depende. Se o seu objetivo ele é de estabilização, não tem problema, porque daí você já está utilizando ela mais com propriedade de ser uma bandagem rígida do que ser uma bandagem elástica. Então, assim, está acima de 50%, ela já perdeu suas propriedades elásticas, ela está mais com propriedade rígida, não tem problema nenhum, tá? Pode sobrepor sem problemas. Agora, se o seu objetivo é propiciar algum efeito de mecanotransdução no tecido, com o objetivo de estimular ou o sistema linfático, ou de repente uma ação de ativação e inibição muscular, ou uma desativação de trigger points, então veja bem, não podemos sobrepor zonas terapêuticas. Porque imagina o seguinte, nós vamos observar que existem formas de aplicação em que vai ser de proximal para distal e eu vou colocar 25% de tensão. Imagina que eu sobreponho uma outra aplicando no sentido contrário com 50%. Então, na verdade, eu acabo inibindo aquela que eu coloquei por primeiro. Então, às vezes, elas acabam brigando entre elas. Então, uma dica importante: evite sobrepor zonas terapêuticas. Agora, um outro detalhe que é extremamente importante é que, dependendo do modelo de corte, por exemplo, como esse, você pode aplicar nas zonas terapêuticas estímulos diferentes. Fica super legal, inclusive, né? Então, imagine o seguinte, que você vai fazer uma aplicação na musculatura de deltoide. Fez uma fixação aqui na inserção do deltoide, né? Na tuberosidade deltoidiana. E aí você vai aplicar um braço no deltoide fibras anterior e o outro braço no deltoide fibras posterior. Às vezes um está mais tenso do que o outro, então de repente eu quero promover um relaxamento, então aqui no deltoide anterior que ele está menos tensionado, eu vou aplicar menos tensão.
Agora, no deltoide posterior eu vejo que o deltoide está mais tensionado, eu posso aplicar mais. Então, uma característica da zona terapêutica é essa capacidade em que eu consigo, dependendo do corte, aplicar mais tensão ou menos tensão em braços diferentes. Cara, e isso é sensacional. É padrão ouro da fisioterapia.